E assim entramos no capítulo 2 de Ageu. O povo acabou de obedecer a Deus. Nessa manhã eu quero meditar no capítulo 2, pensando nas faixas etárias. O irmão Antônio Carlos Pouquinho não quis dizer para nós qual é a sua idade. Eu imagino que há aqui nessa manhã algumas pessoas que não gostam de dizer quais são as suas idades. Eu quero nessa manhã, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, falar sobre o desafio das idades. Eu quero dizer que os idosos têm um desafio, jovens e adultos têm um novo desafio, e as crianças têm um terceiro desafio. Eu quero começar com os irmãos neste momento. Vamos então a Ageu 2, o desafio das idades. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vez agora, não é ela como coisa de nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro um pouco, e farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra. Quero começar nossa reflexão falando, em primeiro lugar, do desafio da terceira idade. Eu imagino que a terceira idade tem um desafio. Geralmente, a terceira idade tem um passado brilhante. Palavras como nostalgia, saudosismo, são palavras que os adolescentes nem sabem o que significa, mas os idosos sabem. Aqui em nossa igreja havia uma irmã chamada Edelvaz, hoje membro da igreja Batista de Neves. Seu marido, irmão Antônio Cristão. Quando se lembra do irmão Cristão, levanta uma das mãos. E quando nós parávamos para conversar com o irmão Cristão, ele só falava de um assunto: o Lloyd brasileiro. O Lloyd brasileiro. Ele trabalhou nisso. É um navio? O que será? Foi uma grande empresa? Ele era nostálgico, saudosista de um passado brilhante. Às vezes o passado não foi nem tão brilhante assim. Eu me lembro do jogador Tostão dizendo, o grande jogador Tostão, da Copa de 70, que todas as fitas da Copa de 70 deveriam ser queimadas, porque nós ficaríamos com aquela seleção na memória. E quando nós temos algo na memória, nós sempre aumentamos. Mas analisando na realidade nos VTs, mesmo tendo sido para muitos a melhor seleção de toda a história, podemos encontrar defeitos. Ou seja, temos a tendência de aumentar o passado, mesmo que ele não tenha sido tão brilhante. Há alguns idosos aqui que vão dizer, bons tempos eram da década de 60, 70, não tinha tanta criminalidade, mas tinha uma ditadura no poder, isso a gente não conta. O desafio para os idosos é este, o passado brilhante. E por que eu digo isso? Porque quando o povo começou a reconstruir o templo, viveram um problema. O problema é que aquele templo que eles estavam construindo não se comparava em nada com o templo de Salomão. Meus irmãos, o templo de Salomão, ou no templo de Salomão, até os pregos eram de ouro. Mas agora, na reconstrução deste templo, o povo era um povo dominado por uma potência que eram os medo-persas. Um povo dominado pelo rei Dario, não tinham dinheiro. E eu acho fantástico que o profeta Ageu dá uma palavra real. Ele não maqueia um relatório financeiro. Ele diz a realidade. Verso 3: quem há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa como sua primeira glória? Viu esta casa na sua primeira glória? E como a vez agora? Não é ela como coisa de nada aos vossos olhos? Então, meus irmãos, o povo ficou 70 anos no exílio. As pessoas que ali conheceram o primeiro templo tinham de 70 para cima. Se tinham 73 com 3 aninhos, não se
Se tinham 80, com 10 aninhos, eles deveriam ser lembrados do primeiro templo. Ageu diz, esse nosso templo nem se compara com o primeiro. Interessante que em Esdras 3, você pode abrir Esdras 3, de 10 a 13, Esdras nos descreve de uma maneira mais específica o que foi o colocar de alicerces do templo, o chororô, me perdoe a expressão, dos nostálgicos e saudosistas idosos. Olha lá, volte para Esdras 3, veja aí na sua Bíblia, Esdras 3, de 10 a 13, o que diz aí? Esdras 3, de 10 a 13, você encontrou? Diz assim Esdras 3, de 10 a 13. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Esdras 10, verso 11 agora. Agora vamos para o 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças de família, já idosos, olha a terceira idade agora, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Que coisa forte! Eu imagino que os jovens estavam felizes como se fizessem um gol. Reconstruímos o templo, ou os alicerces do templo. Mas os idosos choraram. Esse templo nem se compara com o templo de Salomão. Quero dar uma palavra aos idosos essa manhã. Somos uma sociedade que prepara as pessoas para a sua aposentadoria. Mas no livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, algo fantástico, nós não devemos pautar a nossa vida para a aposentadoria. Eu não estou dizendo que devemos ter uma vida responsável, devemos nos preparar para a aposentadoria. Mas eu quero dizer a nós que a vida é mais do que a aposentadoria. Qual é a ideia que nós temos? Vamos trabalhar? Quando não nos aposentar, vamos passear. Nos meus últimos dias de férias com a minha família, fomos a Arraial do Cabo e Cabo Frio. Eu quero dizer, irmãos, que o estado do Rio de Janeiro não perde para nada, para nenhum estado desse nosso país. Que o nosso país não perde para o Caribe. E Arraial do Cabo e Cabo Frio são lindos demais. E muitos de nós pensamos, quando eu tiver cabelos brancos, vou comprar uma casa lá. E como dizia na Copa de 98, eu lembro da Copa de 98 e da propaganda: use Ryder e dê férias para os seus peitos. Você lembra dessa propaganda? Eu vou me aposentar e não vou fazer nada. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que Deus chamou grandes homens idosos. Moisés era um menininho de 80 anos. Abraão, um menininho de 75 anos. A Bíblia fala que Sara era lindíssima. Que velhinha lindíssima era Sara. Era uma velha tão bonita, mas tão bonita, que até o faraó quis chamá-la para o seu harém. Que até os filisteus quiseram chamá-la para o seu harém. Alguns teólogos defendem que naquele tempo as pessoas idosas não tinham o aspecto idoso dos nossos dias. Eu penso diferente. Eu acho que eram idosos, mas lindas idosas. Alguns estudiosos dizem que Daniel se tornou primeiro-ministro na Babilônia com mais de 60 anos. Ou seja, meus irmãos, eu poderia falar de Ana, que pegou Jesus no colo, de Simeão, o idoso que louvou a Deus. Deus está chamando muitos idosos. E geralmente nos países, os presidentes dos países, qual é a melhor idade para ser presidente? A nossa Constituição diz que tem que ter no mínimo 35 anos. Mas geralmente, o presidente mais novo que tivemos foi o presidente Collor, lembra dele? Muitas irmãs votaram nele porque ele era muito bonitão. Mas a maioria, tanto a candidata Dilma como o candidato Serra, tem 60 anos. Quanto mais experiência, melhor para ser o presidente da República. Idosos nesta manhã, eu quero dizer que Deus ainda tem planos para a sua vida. Amém. Ainda que você tenha tido um passado brilhante, o desafio da terceira idade é: dias melhores virão. Amém. Ainda que seu passado tenha sido brilhante, dias melhores virão. Você pode ser um missionário, você tem a sua apostadoria, apresente-se às nossas juntas missionárias, vá para qualquer lugar do Brasil, pregue o Evangelho, dias melhores virão. E é isso que Deus está dizendo aqui. Embora esta casa seja nada,
Embora você idoso esteja fraco,